Quando podemos dizer que a guerra é mundial? Guerra mundial, um termo do início do século XX, referente à colisão das maiores potências militares do mundo. Será que já não estamos na Terceira Guerra Mundial? Vamos a algumas considerações. Considerando que o crescimento da força militar russa, a frustração assumida do Putin em relação ao fim da União Soviética, considerando que os mísseis que estavam na Polônia e República Tcheca apontados para a Rússia foram retirados. Considerando também a invasão russa na Crimeia, o que a OTAN fez a respeito? E no Brasil, pouco se falou. Considerando que as forças militares iranianas e chinesas cresceram nos últimos anos. Considerando que não existe informação sobre o programa de armas nucleares no Irã. Considerando também a onda fora de controle de hackers invadindo sistemas e arquivos confidenciais ao redor do mundo. Se você acha que seu WhatsApp, seu Facebook, isso tudo é sigiloso, que não tem nenhum hacker ali que pode ter acesso, você está muito enganado. Muito enganado. Não tem nada seguro. Considerando também a expansão do extremismo islâmico após a retirada das tropas americanas do Iraque, transformando o Oriente Médio em um caos maior do que já era. Olha a Síria, olha a guerra da Síria. Considerando a luta dos curdos contra o Estado Islâmico e sem ajuda nenhuma dos Estados Unidos. Considerando a expansão de terroristas islâmicos ao redor do mundo que usam o nome de Maomé como desculpa para justificar os atos covardes de terrorismo. A maioria dos muçulmanos são pessoas boas. A imagem foi manchada por minorias criminosas que não representam os muçulmanos de bem. Considerando os conflitos ideológicos e políticos na América do Sul, o crescimento do crime organizado, narcotraficantes e guerrilhas na América do Sul, considerando a mágoa eterna da China com os japoneses em relação à Segunda Guerra Mundial, eles não esqueceram, considerando os testes nucleares norte-coreanos, considerando as ditaduras africanas, por exemplo, a falta de direitos humanitários no Egito. Se você acha que está ruim, vai lá para a África. O isolamento de Israel, onde todos os países em volta querem destruí-los. A crise econômica mundial. Uma coisa é certa: os relacionamentos econômicos são a principal razão para
para que uma guerra mundial não aconteça. Porque guerra gera crise, o gasto com tecnologia, armamento, suprimentos. Por exemplo, um dos motivos pela derrota alemã na Segunda Guerra Mundial e um dos motivos pela retirada das tropas russas da Segunda Guerra Mundial foi a falta de suprimentos e foi o cansaço da população também. Um dos motivos só, teve muitos outros. As barreiras econômicas. A Rússia gera gás natural para a Europa. 70% da exportação chinesa vai para os Estados Unidos, ou seja, numa guerra, os bloqueios comerciais gerariam um corte nessas receitas russas e chinesas. Mas, assim como os relacionamentos econômicos impedem as guerras, elas podem muito bem, como a história mostra, iniciar as guerras. Se a Terceira Mundial vai acontecer, eu não sei. Eu acho que hoje ainda não. Porém, tudo caminha aos poucos para que em um futuro próximo, infelizmente, a guerra poderá começar. Historicamente falando, as guerras sempre existiram. O resultado definiu a história da humanidade e nos trouxe a este exato momento. O que eu posso afirmar? Hoje já estamos numa guerra mundial irregular, ou seja, não é uma guerra declarada formalmente, mas são diversos conflitos regionais, conflitos em forma de terrorismo, guerrilha, crime organizado. Olha o Brasil aí, que se não tiver solução pode gerar um conflito ainda maior. Olha o Brasil, por exemplo. Aqui já existe uma guerra irregular há muito tempo, há muitos anos. É só fazer um levantamento de quantas pessoas foram assassinadas pelo crime organizado nos últimos anos. Quantos policiais foram mortos? Quantos latrocínios aconteceram? Quantas pessoas de bem morreram e não foi feito justiça? O mundo está de ponta cabeça. É possível consertar isso. No caso do Brasil, as leis devem ser ajustadas para punir os bandidos à altura de seus crimes. Se a pessoa apresenta perigo à sociedade, ela deve ficar presa. Ponto. A polícia prende, morre, e a justiça solta.